Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos colaboradores aqui da casa. Hoje contamos com a ajuda da Carol, da Deise, do Caleb e da Lene, da nossa rádio comunitária. O Fábio está lá nos dando suporte. Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio comunitária. É um prazer saber que podemos contar com a audiência de todos. Em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Vou pedir ao nosso vereador, pastor Marlone, que leia para nós o Salmo 1º, não é isso, pastor? Sim, senhor presidente. Por favor. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá seus frutos, e cuja folhagem não murchem. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos pedir, então, à nossa primeira secretária, Helena, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário excepcional de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Verificando a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um Salmo 15. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 12 de setembro. Ao longo das discussões, a vereadora Renata Freitas solicitou uma pequena correção na ata. Com a ressalva, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo. E não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foi apresentado o projeto de lei ordinária PL 027/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa da Silva, a qual institui a política municipal de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes crioulas e de mudas e conservação da agrobiodiversidade. E não havendo mais nenhum documento para ser apreciado na fase dos expedientes de vereadores, o presidente deu sequência, anunciando a fase dos expedientes de terceiros. E não havendo nenhum expediente de terceiro para ser apresentado, passou-se então a fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe da presidência, passou-se a fase da tribuna dos vereadores. Momento em que a vereadora Renata Freitas informou que foi divulgado na tarde desta terça-feira o calendário do 2º Circuito Regional da 12ª Feira de Sementes e Mudas em toda a Chapada dos Veadeiros, com data marcada para acontecer no município de Alto Paraíso de Goiás no dia 22 de setembro. Comentou que agradeceu à professora Débora Rezende de Almeida pela divulgação de um material
nas mídias sociais, intitulado por Representação Coletiva e Plural, Desafios das Candidaturas e Mandatos Coletivos, Mídia Ninja. O vereador Marlone Bernardes comentou e levantou uma informação recebida que a direção do Hospital Municipal teria dispensado o doutor Danilo. O vereador Marconei Correia comentou sobre o projeto de lei ordinária PL 027/2022, a qual os estudos foram realizados junto com João, coordenador pedagógico da Escola da Fraternidade. Comentou que apresentou o projeto na data desta terça-feira, visando a aproximação da 12ª edição da Feira de Sementes na Chapada dos Veadeiros. A vereadora Helena Gomes lembrou de cobranças feitas por ela e pelo vereador Marlone Bernardes quanto ao estado precário que se encontrava o PSF1, na Praça do Bambu. Parabenizou ao prefeito Marcos Rinco pelo trabalho de reforma geral da unidade de saúde e comentou a reinauguração do PSF1. Convidou os colegas vereadores para realizarem uma nova visita ao hospital para verificar se as demandas solicitadas foram atendidas. Lembrou constantes cobranças do vereador Marlone para os reparos urgentes nas pontes do Moinho, lembrando que durante o lançamento do livro da Dona Flor, que aconteceu no povoado, constatou a situação precária da ponte. Informou que durante o calçamento do distrito de São Jorge cobrou pessoalmente do prefeito providências urgentes para resolver a problemática das pontes e também de alguns pontos críticos da Estrada do Moinho. Finalizou comentando sobre o retorno rápido que tem obtido ao tratar as demandas pessoalmente com o prefeito Marcos Rinco. E não havendo mais vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase da ordem do dia, momento em que deu início à primeira discussão e votação dos seguintes documentos. Projeto de Lei Ordinária PL 020/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental Nordeste Goiano, Cisbango, e da outras providências, o qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Em seguida, passou-se à leitura do parecer da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, que opinou pela aprovação da matéria com uma emenda modificativa. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 021/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências, o qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria com 2 emendas modificativas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria com emenda modificativa. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se à leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 022/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual concede revisão da gratificação prevista na Lei número 928/2014 e da outras providências, o qual constou a apreciação dos pareceres de 2 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado, foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se
a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emenda. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar PLC 008/2022, o qual altera a redação do caput do artigo 218 da Lei Complementar 31 de 2019, Código Tributário do Município, acrescenta-lhe novos dispositivos, revoga a Lei Complementar número 042/2022 e dá outras providências, o qual constou apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, que opinou pela aprovação da matéria com 2 emendas modificativas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia, constatando não haver mais nenhum assunto a tratar, e não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra na fase das explicações pessoais, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de setembro, tendo como ordem do dia a segunda discussão e votação dos seguintes documentos: PL 020/2022, PL 021/2022, PL 022/2022 e PLC 008/2022. Para constar, se lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme vai impressa em 4 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 004 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Pergunto aos colegas vereadores e vereadoras se tem algo a acrescentar ou modificar na ata na forma que foi lida. Não tendo, pergunto se todos são favoráveis à ata. Sim. Está aprovada por unanimidade. Sessão de hoje nós não teremos expedientes do Executivo Municipal, também não temos expediente de vereadores e nem expediente de terceiros. Então, também vou pular a parte de informes da presidência e qualquer coisa, qualquer comunicado a fazer, eu faço durante a tribuna. E a palavra está em aberta na tribuna dos vereadores. Aquele que quiser fazer uso da mesma, por favor, faça a sua inscrição. Nenhum vereador quer usar a tribuna hoje. Então, não tendo nenhum vereador para se inscrever na tribuna dos vereadores de hoje, nós vamos, hoje, que rapidinho, né? Rapidez danada, vamos para a ordem do dia. E lembrando que hoje nós teremos extraordinária após essa ordem do dia para a votação dos projetos, ok? A ordem do dia de hoje nós temos a segunda apreciação e votação do PL 020/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de rateio com o Consórcio Municipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano, Cisbango, e da outras providências. Esse projeto passou ontem pela sua primeira apreciação e votação, sendo aprovado os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Então, hoje está em pauta para a sua segunda apreciação e votação, já incluso os pareceres, o projeto na sua íntegra. E está em aberta a palavra se algum vereador quiser comentar sobre o PL 020/2022. Nenhum vereador querendo comentar sobre o projeto, nós vamos então para a votação do mesmo. Só esclarecendo para os nossos ouvintes que geralmente a primeira votação é aquela em que
mas se é usado a palavra para falar sobre a matéria, exatamente na discussão dos pareceres das comissões, é onde se vota as emendas, é onde realmente demanda um tempo maior e demandam falas mais contundentes, até mais demoradas dos senhores vereadores. A segunda e terceira votação, quando não é algo muito polêmico, geralmente é apenas uma exigência regimental. Então, a palavra está em aberto, como nenhum vereador quis fazer uso da mesma, nós vamos para a segunda votação do PL 020/2022. Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Agenor? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. O PL 020/2022 está aprovado por unanimidade dos vereadores em sua segunda apreciação e votação, e estando agora em pauta para a terceira e última, que será realizada na extraordinária logo após essa sessão ordinária, ok? Vamos para o segundo item da ordem do dia de hoje. Só lembrando de cumprimentar que nós temos 2 pessoas hoje assistindo a nossa sessão. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Nós temos agora na pauta para apreciação e votação o PL 021/2022, o qual dispõe sobre a implementação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do município de Alto Paraíso, Goiás, e da outras providências. Esse projeto também, na sessão de ontem, passou por sua primeira apreciação e votação, sendo aprovados os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Está em pauta hoje, para a segunda apreciação, o projeto na sua íntegra, já com a inclusão dos pareceres aprovados ontem. Então, a palavra está em aberto, se algum vereador quiser fazer uso da mesma para versar sobre o PL 021/2022. Vereador André está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras, ao público que se faz presente, aos nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Presidente, para quem não teve a possibilidade de acompanhar a sessão de ontem, eu quero aqui só reforçar a importância desse PL 021, que dispõe sobre a implementação do serviço de acolhimento institucional aqui no nosso município. É importante reforçar que esse serviço já vem sendo realizado desde o ano de 2018, onde o município de Alto Paraíso de Goiás cumpre um TAC que foi firmado entre a prefeitura aqui da cidade e também a prefeitura de São João da Aliança. E é importante destacar a relevância desse projeto, porque justamente voltado para o acolhimento de crianças e adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial. Então, aqui eu quero destacar mais uma vez a importância da Câmara estar aprovando esse projeto de lei, e que tem como principal mantenedora do projeto a Associação Assistencial Paulo de Tarso, que leva o nome de Apoio Institucional Lar de Luara. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Mais algum vereador quer usar a palavra para falar sobre o PL 21/2022? Não? Então vamos para a votação do mesmo. Vereadora Rene, como a senhora vota? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Esse é o 21. Andrezinho já falou, né? Vereador Marlone? A favor, presidente. Vereador Genor? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Está aprovado por unanimidade o PL 0... Vereadora Helena, desculpe. A favor. Está aprovado por unanimidade o PL 021/2022 em sua segunda apreciação e votação. Está em pauta para a terceira na sessão extraordinária, logo após essa sessão ordinária. Temos como próximo item da ordem do dia o PL 022/2022, de iniciativa do Executivo, o qual concede revisão da gratificação prevista na Lei Municipal número 928/2014 e da outras providências. Esse projeto também foi votado na sessão de ontem,
os seus pareceres da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, sendo os 2 pareceres aprovados por unanimidade. Então, hoje ele está em pauta para votação na sua íntegra, já inclusos os pareceres. E a palavra está em aberto se algum dos senhores vereadores ou vereadoras quiserem fazer uso para falarem sobre o PL 22. Vereador André, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui também reforçar a importância desse PL 022, que autoriza o Poder Executivo a proceder à adequação, que concede a revisão da gratificação do coordenador de vigilância sanitária e também do coordenador de vigilância epidemiológica. É importante destacar aqui, senhor presidente, foi muito debatido ontem durante a apresentação dos pareceres, que essa classe dos coordenadores vem sofrendo com esse prejuízo desde o ano de 2014. Né, que não concede essa revisão. E lembrando que em 1º de maio de cada ano, que deveria, teoricamente, fazer a atualização dessa data base para a revisão anual dos servidores públicos, e não foi feito desde essa data de 2014. Então, está aqui a importância também desse PL 022, onde o prefeito, mais uma vez, né, está valorizando a classe e está concedendo a gratificação e a revisão automaticamente dessa classe de vigilantes. Obrigado. Pergunto se mais algum vereador ou vereadora quer fazer uso da palavra para falar sobre o PL 022. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Vamos então para a votação do mesmo. Vereador Andrezinho, como o senhor vota? A favor. Vereador Marlone. A favor, presidente. Vereador Agenor. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador João Vitor. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. O PL 022/2022 está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras em sua segunda apreciação e votação, estando em pauta para a terceira votação na extraordinária logo após essa sessão extraordinária. Como o último item da sessão da nossa ordem do dia de hoje, nós temos a segunda apreciação e votação do PLC 08/2022, de iniciativa do vereador Marconei Correia da Silva, o qual altera a redação do caput do artigo 218 da Lei Complementar 31/2019, Código Tributário do Município, acrescenta-lhe novos dispositivos, revoga a Lei Complementar número 42/2022 e dá outras providências. Este projeto de lei também teve a sua primeira apreciação e votação na sessão de ontem, sendo apreciado e votado e aprovado os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Está em pauta agora para a sua segunda apreciação e votação, já na sua íntegra, com os seus pareceres já incluídos. A palavra está em aberto se algum vereador quiser falar sobre o PL 08/2022. Está com a palavra o vereador Marconei. Bom, boa noite a todos. Esse projeto, para quem não ouviu a sessão de ontem, ele vem para adequar uma lei que institui a taxa do lixo no município de Alto Paraíso, né, que foi aprovada nessa casa em março, de autoria do Executivo. E esse projeto, ele amplia a isenção, né, e estabelece um teto, além de outras vantagens, como estabelecer um conselho deliberativo para a definição da taxa. Né? E eu queria agora comunicar aqui à população que esse projeto, embora a gente tenha tido muito tempo aí para estudar e avaliar ele, tanto na construção quanto agora na discussão, uma falha que eu vejo também minha, mas da Câmara junto, é que a gente não pediu uma audiência pública sobre um tema tão importante, né? E aqui eu me comprometo a pedir uma audiência pública sobre o tema, porque a gente não definiu nenhum valor para a taxa. Esse projeto ele define o teto, então o valor da taxa não está definido.
Então, a Câmara tem total autonomia para ainda poder chamar uma audiência pública, né, e conversar com a sociedade, além da gente já ter conversado com muitos munícipes, e a totalidade dos munícipes entenderam que essa taxa ela é viável e ela é necessária da forma que foi colocada, sem onerar os contribuintes, né, e a prefeitura tendo um custo muito acima do que será cobrado. E ainda assim com tão grande isenção, né? Então, esse projeto está isentando totalmente da taxa qualquer família que ganhe menos de 3 salários mínimos, né? Qualquer família que ganhe menos de 3 salários mínimos, mesmo as que não são inscritas no CadÚnico, podem ir lá no CRAS gratuitamente fazer seu CadÚnico, sem problema. Automaticamente já estarão isentas dessa taxa, que tem o teto máximo de R$ 5,00 por mês, pago em uma única parcela anual. Nas famílias que têm propriedade, né, a casa até 100 metros. Né, que casas maiores, o valor aumenta, e a gente também colocou algumas definições para prédios comerciais e industriais. Essa diferenciação também é importante, porque os comerciais e industriais têm uma produção maior de lixo. Então, esse projeto está bem tranquilo para a sociedade, e é sim uma obrigação do município, conforme a Lei 14.026, instituir um meio de cobrança para essa taxa. Então, essa lei veio de cima. Boa noite. Pergunto se mais algum vereador gostaria de comentar sobre o PLC 08/2022. Não? Vamos para o início da votação, então. Vereador Pastor Marlone, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Agenor? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Está aprovado em sua segunda apreciação e votação o PLC 08/2022 por unanimidade dos vereadores e vereadoras, e também já está relacionado para a terceira e última na extraordinária, que acontecerá após essa sessão ordinária, ok? Era o que tínhamos para a ordem do dia de hoje. Vamos então para as explicações pessoais. Eu pergunto aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nas explicações pessoais. Vereador Marlone. Senhor presidente, só para deixar registrado aqui a presença do ex-vereador João hoje e o pastor Daniel. Sejam bem-vindos. Obrigado, presidente. Sim, vereador. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra nas explicações pessoais? Não. Hoje não temos tribuna livre. E só deixando mais uma vez avisado que, após o término da sessão, irá iniciar a extraordinária com a terceira e última votação dos projetos de leis abaixo relacionados. O PL 020/2022, o PL 21/2022, o PL 22/2022 e o PLC 08/2022. Não tendo mais nada para a sessão de hoje, mais uma vez agradecendo a todos os presentes e aos vereadores por sua contribuição, seu trabalho, eu declaro, em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, encerrando essa sessão, e vamos dar início imediatamente à nossa sessão extraordinária, ok? Vocês querem alguém tomar água no banheiro ou já pode tocar? Eu acho que não, senão a rádio fica um problema. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, né? Vamos dar início, então, à nossa sessão extraordinária. Primeiro, vamos pedir, eu declaro aberta a sessão extraordinária, em nome de Deus e em nome do povo de Alto Paraíso, inicialmente pedindo à nossa secretária que proceda a leitura de um texto bíblico para nós. Salmo 2.
Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram, contra o Senhor e contra os seus ungidos, dizendo: rompamos os seus laços, secundamos nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, no seu tempo, lhe há de falar. No seu furor, os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Amém. Não temos ata para ler nessa sessão extraordinária. E como diz e determina o nosso regimento interno, a sessão extraordinária ela tem que ser convocada para temas específicos, não podendo ser abordado nenhum outro tema além daquele que foi a causa da convocação. E, como foi mencionado, o motivo dessa sessão extraordinária é a votação de 3 PLs e 1 PLC. Ok? Vamos, então, dar início à nossa sessão extraordinária com a ordem do dia prevista, que é, inicialmente, a votação do PL 020/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de rateio com o Consórcio Municipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano, Cisbango, e da outras providências. Lembrando que esse projeto do 020, PL 020, já passou por sua primeira votação, sendo inicialmente votados os pareceres das comissões, todos eles foram aprovados. Passou por sua segunda votação na sessão de hoje ainda, sendo aprovado por unanimidade o projeto na sua íntegra, já incluso os pareceres, e está em pauta agora para sua terceira e última apreciação e votação. A palavra está em aberto, se algum vereador quiser fazer uso da mesma para falar sobre o projeto 020/2022. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, vamos para a votação do PL 020/2022. Vereador Genô, como o senhor vota? A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador João Vitor. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. O PL 020/2022 está aprovado por unanimidade em sua terceira e última votação. Vamos, então, de imediato passarmos para o segundo item da nossa ordem do dia. Temos para a sua terceira e última apreciação e votação o PL 021/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Esse PL 021 também passou pela sua primeira apreciação e votação, inicialmente sendo votados os pareceres das comissões que foram aprovados por unanimidade. Em sua segunda apreciação e votação, foi votado o projeto na sua íntegra, já incluso os pareceres, e está em pauta agora para a sua terceira e última apreciação e votação. Se algum vereador quiser ou vereadora quiser fazer uso da palavra para falar sobre o projeto, este é o momento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, vamos então para a votação do mesmo. Como vota o vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Genô? A favor. O PL 021/2022 está aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras em sua terceira e última apreciação e votação. Vamos de imediato para o PL 022/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual concede revisão da gratificação prevista na Lei Municipal número 928/2014 e da outras providências. Esse PL 022 também passou em sua primeira apreciação e votação, onde foi votado os pareceres das comissões, sendo todos os pareceres aprovados por unanimidade.
passou pela sua segunda apreciação e votação, já na sua íntegra, com os pareceres inclusos, também foi aprovado por unanimidade e está em pauta, neste momento, para a terceira apreciação e votação. Eu pergunto se algum dos senhores vereadores ou das senhoras vereadoras querem comentar sobre a matéria. Não tendo nenhum comentário a ser feito, vamos passar para a votação da mesma. Vereador Gugu, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Genor? A favor. Vereador Marconei? A favor. O Gugu já foi, né? Então está aprovado por unanimidade o PL 022/2022 em sua terceira e última apreciação e votação. Passamos para o nosso quarto e último item da ordem do dia de hoje. O projeto de lei complementar PLC 08/2022, de iniciativa do Poder Executivo. Isso não é... Esse PLC não é do Marconei, não? Não, o seu é 22, está certo. Tá, esse tem razão. De Executivo, que altera o caput do artigo 218 da Lei Complementar 31/2019, Código Tributário do Município, acrescenta-lhe novos dispositivos, revoga a Lei Complementar 042/2022 e dá outras providências. É do Marconei, que está do Executivo. Eu estou com memória boa, Marconei, você viu? Aqui ficou errado, houve um equívoco aqui na colocação, colocamos como autor o Executivo, mas o autor dessa matéria é o vereador Marconei, então está corrigido. Esse PLC também, em sua primeira apreciação, foram votados pareceres das comissões, sendo todos aprovados por unanimidade. Em sua segunda apreciação, foi votado o projeto na sua íntegra, já incluso os pareceres, também foi aprovado por unanimidade. Está em pauta agora para a sua terceira apreciação e votação, e a palavra está em aberto. Eu pergunto se alguma vereadora ou vereador gostaria de fazer um comentário sobre a matéria. Nenhum vereador querendo comentar, vamos de imediato para a votação. Vereador João Vitor, como o senhor vota? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Genor? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. João Vitor já foi, né? Então está aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores o PLC 08/2022 em sua última apreciação e votação. Como a sessão extraordinária ela é convocada para tema específico, não podendo então abrir a palavra para outros comentários ou outras matérias, eu vou encerrar a presente sessão. Então, agradecendo mais uma vez a contribuição, a colaboração de todas as vereadoras e os vereadores, dos nossos funcionários da casa. Contamos mais uma vez com a presença dos pais da nossa querida vereadora Rene. É um prazer recebê-los aqui em nossa casa, tá? Agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Comunitária por estarem sintonizados, ouvindo os temas que estão em pauta para discussão dentro dessa Casa Legislativa. Agradecendo a todos, eu declaro encerrada a presente sessão, em nome de Deus e em nome do povo de Alto Paraíso, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 26 de setembro de 2022, no horário excepcional de 20 horas. Então, desejo a todos uma boa noite e anseio para que o amor de Cristo se faça presente na vida de cada um de nós e que possa estar direcionando nossos passos, né, guiando os nossos caminhos, para que todos nós possamos ter a paz que só Ele pode nos oferecer. Muito obrigado a todos.